O fentanil é uma verdadeira tragédia nos Estados Unidos e já é encontrado aqui, no Brasil. O uso da droga é uma das que mais cresce no mundo. Uma substância extremamente mortal. E o controle da epidemia é difícil de ser realizado pelas autoridades, devido às características do fármaco. Mais de 1 milhão de cartas e pacotes passam pelo Aeroporto Internacional John Kennedy todos os dias, tornando o terminal uma linha de frente no combate à crise de opioides nos Estados Unidos. Os policiais revisam imagens de raio-x dos pacotes e decidem quais devem ou não serem abertos para uma análise física. Desde 2016, uma das principais prioridades dos agentes de fronteira é impedir que o opioide fentanil ilegal entre no território americano. 50 vezes mais forte do que a heroína, a substância sintética é responsável por dezenas de milhares de overdoses fatais no país todos os anos. Com um mercado próspero na Dark Web, a droga chega em pó ou em comprimidos, como essas pílulas provenientes da Índia. Não é uma tarefa fácil interditar algo como o fentanil. Esse narcótico pode vir em quantidades muito pequenas na correspondência. Não é como heroína e cocaína, onde você lida com 5, 10, 20 quilos. Uma das novas apreensões foi em cartões musicais, que têm um pequeno mecanismo quando aberto para tocar. Havia entre 2 e 4 gramas escondidos em uma parte do envelope do cartão. Mesmo uma quantia ínfima pode ser mortal. Por isso, os agentes tiveram que se adaptar e usar tecnologia laser para evitar o contato com substâncias perigosas. Inclusive, as operações policiais transportam naloxona ou Narcan, medicamento usado para reverter quadros de overdose por opioides. O fentanil foi introduzido no mercado americano na década de 1960 como anestésico, mas no final dos anos 90, a superprescrição de analgésicos opioides disseminou o vício da substância pelo país, alimentando o mercado de drogas ilegais. O fentanil é totalmente composto de produtos químicos, o que torna o efeito muito mais rápido do que o da heroína, que ainda é 10 vezes mais cara. Essas características tornam a substância muito vantajosa para os traficantes. O usuário recebe o material dos revendedores que dizem ser heroína, mas pode ser fenatil puro ou mesmo uma substância semelhante ao fenatil. A pessoa que compra não tem ideia do que recebe. Às vezes, até os vendedores não sabem o que é. Prince talvez tenha sido a vítima mais famosa da droga. O cantor teve uma overdose em 2016 após tomar medicamentos com opioides, sem saber se era falsificado ou misturado com fentanil. A primeira aparição da substância no mercado americano remete à China. O país oriental ainda é maior fonte de compostos químicos necessários para produzir o medicamento, mas desde 2005 a maior parte da produção se transferiu para o México. O agente especial da DEA, órgão de combate às drogas, Ray Donovan, passou anos rastreando o famoso traficante El Chapo. A organização dele, o cartel de Sinaloa, começou a adicionar fentanil à heroína por volta de 2011. A heroína deles, ou seja, a principal heroína que estava sendo produzida no México, não era tão forte quanto a colombiana. Eles queriam que fosse muito mais forte, por isso começaram a adicionar fentanil à heroína para fortalecê-la e mandar para os Estados Unidos. De acordo com o DEA, 1 quilo ilegal de fentanil pode gerar um lucro de $1,5 milhão nos Estados Unidos. As autoridades dizem que a maior parte atravessa os postos de controle já cortada e pronta para a venda nas ruas. Muitas vezes o traficante de drogas tem 100 quilos de heroína ou fentanil. Ele envia vários carros, espalha o risco e entende que se um veículo for pego, ainda há outros carros que podem passar. No ano passado, quase 1.000 quilos de fentanil e substâncias afins foram interceptadas, mas o fluxo é difícil de conter. Para Bridget Brannan, a esperança está em outra opção, na redução das prescrições de opioides.
Tradicionalmente, a maioria das pessoas inicia o vício em opioides através das pílulas. Portanto, se pudermos fechar essa porta, nossa esperança é que menos pessoas se tornem viciadas, menos pessoas vão procurar heroína e fentanil ilegalmente. No Brasil, o fentanil, esse fármaco utilizado para cirurgias e dores extremas, tem sido encontrado no país como mistura para potencializar drogas. Há relatos de uso do produto no K2, um canabinoide sintético que ainda é uma incógnita para a polícia. De 50 a 6 vezes mais potente que a morfina, a substância é ameaçadora tanto pela dependência que pode causar, quanto pelo risco de morte. O Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, DENARC, de São Paulo, entre 2020 a 2022, já apreendeu mais de 1.200 frascos da substância, totalizando 12 litros. Em fevereiro deste ano, na Grande São Paulo, ocorreu o recolhimento de 810 gramas. Mesmo não sendo uma droga em estágio inicial no Brasil, as autoridades americanas alertam que isso pode mudar em poucos anos, como aconteceu nos Estados Unidos. Por isso é preciso que setores ligados à segurança pública se mantenham atentos.